Graça e paz, irmão. Bem-vindo a mais um vídeo disso da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler alguns trechos do livro O Grande Conflito, capítulo 7, A Influência de um Bom Lar. Vamos lá. Preeminentemente, entre os que foram chamados para dirigir a igreja, das trevas do papado à luz de uma fé mais pura, achava-se Martinho Lutero, zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além da Escritura Sagrada. Lutero foi o homem para o seu tempo. Aqui nós vemos uma coisa extremamente importante na vida de Lutero. Algumas características de Lutero. Zeloso, ardente e dedicado. Será que eu e você somos dessa mesma forma com a palavra de Deus? Será que é assim o nosso compromisso com Deus? Temos zelo pela palavra de Deus, temos zelo pelas coisas de Deus, temos dedicação ao fazer as coisas para Deus, temos dedicação à nossa entrega completa a Deus. Outra ponta aqui, não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas. A fé de Lutero estava pautada na palavra de Deus, nas Escrituras. Não era o que o pastor diz, o que o líder religioso diz, o que o ancião, o que o diácono. Ninguém. A fé dele não estava pautada em ninguém, nenhuma pessoa aqui à frente, mas sim nas Escrituras. Será que eu e você estamos pautando a nossa fé nas Escrituras? Será que estamos estudando as Escrituras como vendo uma carta de Deus a nós, nos dando um manual de instruções de como agir e como viver aqui nesse mundo? Lutero foi um homem para o seu tempo. Será que eu e você estamos sendo os filhos de Deus para esse tempo? Homens e mulheres para este tempo? Será que eu e você estamos verdadeiramente fazendo aquilo que Deus espera de nós neste tempo? Agruras, privações e severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a importante missão da vida. E aqui entra um ponto que muitos irmãos reclamam: eu tenho muitas dificuldades, é muita prova, é muita tentação, é muita luta nessa terra. Agruras, privações e severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero. Deus pode estar usando todos esses instrumentos em sua vida para te transformar num instrumento nas mãos dele, para te preparar para a missão que Deus tem para ti nessa terra. Não devemos olhar para as dificuldades dessa vida lamentosos, mas confiantes de que Deus está no controle de tudo. Deus está permitindo que isso aconteça. E se Deus está permitindo, tem de haver algo que Deus quer de nós. Passamos por lutas, por dificuldades, mas confiantes que Deus está no controle, que Deus está conduzindo, que Deus vai nos levar onde quer que estejamos. E muitas vezes essas provas são para nos purificar, para que abandonemos o pecado de vez, para que sejamos transformados, para que demos o próximo passo na luz que já temos. Muitas vezes ficamos adiando a dar o próximo passo. E então essas provações tendem a vir para nos purificar como ouro. O pai de Lutero era um homem de espírito forte e ativo e de grande força de caráter, honesto, resoluto e correto. Então aqui nós vemos agora as características do pai de Lutero. E nós falamos ontem da mãe de Hus, se eu não estou enganado, mãe de Hus. E agora aqui nós vemos do pai de Lutero. Nós vemos como é importante um bom lar para a formação dos filhos. Tanto é que o título é A Influência de um Bom Lar. Lutero, para ser esse homem que nós vimos, zeloso, ardente e dedicado a Deus, ele foi instruído em casa, para que assim fosse. Aqui está uma orientação para mim e para você que somos pais, somos mães, que temos filhos para instruir. Devemos, através das nossas vidas, das nossas atitudes, demonstrar a transformação que Cristo fez em nossa vida. Através do nosso zelo, do nosso amor a Deus, mostrar como eles devem seguir. Era fiel em suas convicções de dever, fossem quais fossem as consequências. Quando ele tinha um dever, ele persistia nisso, independente das consequências. E nós vemos isso na vida dos mártires. Nós vemos isso na vida de Lutero.
Ele tinha um dever, ele recebeu uma mensagem, ele perseguiu firme nesse propósito, não deixou esmoecer a sua fé, não se deixou abalar pelas dificuldades, ele conseguiu andando, progredindo, firme e confiante em Deus. Independente das dificuldades, independente das consequências. Muitos de nós estamos tão acostumados com a vida fácil, que quando vem a dificuldade, sabemos que temos um dever, sabemos que temos algo para fazer, mas desistimos e retrocedemos por conta das consequências, por conta das dificuldades. Mas aqui nós vemos na vida de Lutero um exemplo para prosseguir firme naquilo que Deus nos orienta. Seu genuíno bom senso levava-o a considerar com desconfiança a organização monástica. Ou seja, aqui é um ponto importante e aquele cuidado que nós devemos ter com a cultura, né, com as mídias. E aí, alguns irmãos me perguntam das questões de filmes. Eu já vi o filme de Lutero, se eu não me engano o título do filme é literalmente Lutero, que mostra a vida de Lutero, ele no monastério, ele quando foi em Roma, vendo as indulgências, ele se açoitando. E nesse filme mostra o pai de Lutero como ele tendo orientado Lutero e feito todo o esforço para Lutero ser um padre. E aqui nós vemos que ele tinha desconfiança com a organização dos monastérios, a organização da igreja do papado daquele tempo. Diferente do filme, muitas vezes nós estamos pautando filmes, novelas e outras coisas, livros que não são inspirados a nossa fé e nossas crenças. Devemos tomar cuidado com isso. Aqui, aquele exemplo do filme não era o pai de Lutero, pelo que nós conseguimos ver agora. Era totalmente diferente, então devemos ter muito cuidado com isso. Ficou muito desgostoso quando Lutero, sem seu consentimento, entrou para o convento. Diferente do filme, que o pai ficou revoltado porque Lutero estava com aquela discussão dentro da igreja, estava levantando os pontos da reforma, porque ele estava indo contra os ensinos da igreja romana. Então nós devemos tomar cuidado com a mídia, porque ela tende a nos influenciar a caminhos errados. Por isso que é tão importante nos afastarmos desse tipo de conteúdo. Mas é filme cristão. Cuidado com o filme cristão. É o filme feito pela igreja. Cuidado com o filme feito pela igreja. Vamos ficar naquilo que está inspirado por Deus, as escrituras sagradas, o espírito de profecia. Se temos tanto material, por que vamos ficar colocando coisas que não provêm de uma fonte segura para dentro de nós? Muito cuidado. Só se reconciliando com seu filho passados 2 anos, e mesmo então suas opiniões permaneceram as mesmas. Mesmo depois de Lutero entrar para o convento, as opiniões do pai permaneceram a mesma, desconfiando das organizações da igreja. Então, nós vemos aqui que a influência do pai, e eu falei aqui, né, da convicção do dever de Lutero, mas porque isso veio do pai dele. Então devemos ter esse mesmo senso para passar para os nossos filhos, devemos ter esse mesmo senso dentro da igreja, para passar para as crianças dentro da igreja. Somos espetáculo para o mundo, as pessoas estão nos vendo. Enquanto nós vamos ficar retardando essas coisas, vamos ficar ignorando isso, a importância do exemplo cristão que temos que ter em nossas vidas. Os pais de Lutero dispensavam grande cuidado à educação e ensino dos filhos. Grande cuidado à educação e ensino dos filhos. Eles demandavam tempo, eles passavam tempo, eles usavam seu tempo para instruir os filhos. Esforçavam-se por instruí-los no conhecimento de Deus e prática das virtudes cristãs. Será que eu e você, como os pais, como líderes da igreja, como professores da igreja, estamos seguindo esse exemplo de instruir no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs? Será que as nossas vidas são um testemunho disso, daquilo que falamos para as nossas crianças? Ouvida por seu filho muitas vezes acendia o céu a oração do pai, a fim de que o filho pudesse lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avançamento de sua verdade. Olha a oração do pai de Lutero, para que seu filho fosse um instrumento nas mãos de Deus para avançar com a verdade. Já que temos orado para os nossos filhos,
nesse sentido. Eu vejo muitos pais que falam, desde pequeno eu oro para uma esposa para o meu filho, para um esposo para minha filha, oro para que ele consiga um bom emprego, para que ele tenha uma boa vida. Mas será que estamos orando para que nossos filhos, para que as nossas crianças sejam instrumentos nas mãos de Deus, para que sejam verdadeiros missionários nas suas vidas, nas suas ações, no seu testemunho? Devemos olhar ao que estamos ensinando, o que estamos colocando como prioridade na vida dos nossos pequenos. Todas as vantagens para a cultura moral e intelectual que a sua vida de trabalhos lhes permitia gozar, aproveitaram avidamente aqueles pais. Com sua firmeza e força de caráter, aqui já falando de Lutero, muitas vezes exercia... Tá falando do pai. Com sua firmeza e força de caráter, muitas vezes exerciam severidade excessiva, mas o próprio reformador, embora consciente de que alguns respeitos haviam errado, encontravam em sua disciplina mais para aprovar do que a condenar. Os pais eram homens, eram falhos. Eles tinham as suas limitações aqui, mas eles, quando erraram pelo excesso, mas os filhos bem instruídos ainda assim percebiam. Eles erraram, mas foi tentando acertar. Foi para há mais coisas a ser aprovadas do que a condenar. E assim devemos ser nós, devemos buscar sempre o melhor. Vamos errar algumas vezes? Sim, com certeza vamos. Já erramos. Mas daqui para frente não cometer os mesmos erros com os próximos, com os futuros, com as outras crianças que tenhamos contato, com os filhos mais novos. Temos que ter sempre mais a aprovar do que condenar. Devemos estar sempre progredindo. Com sua firmeza e força de caráter, muitas vezes exerciam severidade excessiva. Não, isso eu acabei de ler. Eu copiei 2 vezes o mesmo texto. Lutero viu o perigo de exaltar teorias humanas sobre a palavra de Deus. E aqui está um ponto importante. Muitas vezes nós estamos sendo deixados levar pelas teorias humanas. E aqui entra o ponto do filme. Muitas vezes a mídia nos colocam coisas que não provêm de Deus. Nos colocam teorias humanas ali. E somos deixados levar por isso. Não devemos nos deixar levar por teorias humanas. A palavra de Deus sempre tem que ser o primeiro ponto a nós. Sempre o primeiro ponto. A um amigo da Reforma, Lutero escreveu: não podemos atingir a compreensão das Escrituras, quer pelo estudo, quer pelo intelecto. Teu primeiro dever é começar pela oração. Roga ao Senhor que te conceda, por sua grande misericórdia, o verdadeiro entendimento de sua palavra. Não há nenhum intérprete da palavra de Deus, senão o autor desta palavra. Aqui está uma lição para nós passarmos para os nossos filhos, para nós vivenciarmos em nossa vida. Nós não devemos buscar a compreensão das Escrituras através do nosso próprio estudo, através do nosso próprio entendimento, da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa própria força. Devemos sempre iniciar com a oração, o estudo da palavra, para que Deus nos conduza, para que Deus nos ensine. É Ele quem dá a interpretação, não é a interpretação de homens, é a interpretação de Deus que tem que ser levada em conta. Mas o número de igrejas que cada vez mais crescem é justamente porque homens buscam, cada um por si, interpretar a sua própria vontade, tirar aquilo que não os agrada ou acrescentar coisas que eles acham legais, colocando ali as teorias humanas. E assim o mundo cristão vai cada vez mais em decadência, porque esquecem da palavra, esquecem que o autor da palavra, aquele que escreveu, que tem que mostrar com entendimento. E vamos nos afundando cada vez mais num mar de perdição, porque quando nós buscamos a nossa interpretação, estamos indo pelo caminho errado. É Deus quem deve nos orientar. Eis aqui uma lição de importância vital para os que sentem que Deus os chamou a fim de apresentar a outrem as verdades solenes para esse tempo. Estas verdades suscitarão a inimizade de Satanás e dos homens que amam as fábulas que ele imaginou. No conflito com os poderes do mal, a necessidade de algo mais do que força do intelecto e sabedoria humana. Vou ler de novo. Eis aqui uma lição de importância vital
É extremamente importante que saibamos isso, porque é questão de vida ou morte. Os que sentem que Deus os chamou para a fim de apresentar as verdades a outrem, as outras verdades solenes para esse tempo. Essas verdades suscitarão a inimizade de Satanás e dos homens que amam as fábulas que ele imaginou. Se sentimos que Deus nos chamou, se verdadeiramente acreditamos que somos filhos de Deus, então ele nos chamou. A mim e a você, Deus nos chamou. E se temos a certeza disso, temos que ter ciência que isso é extremamente importante. Quando levarmos a verdade, quando vivermos a verdade, vai surgir inimizade com Satanás e com os homens que amam essas teorias, essas fábulas. Não há amizade entre os que são de Deus e o mundo. Vai ter sempre um atrito quando a verdade aparecer. Se não há inimizade entre nós e o mundo, é porque não estamos vivendo a verdade, não estamos pregando a verdade. E aí o mundo não se incomoda. Então não somos verdadeiramente inimigos do mundo. Mas quando vivermos a verdade, quando pregarmos a verdade, isso vai acontecer naturalmente. Sinto cada dia mais e mais quão difícil é pôr de parte os escrúpulos que a gente absorveu na meninice. Aquilo que nós aprendemos na infância, quanto mais passa, é mais difícil colocar de lado. Por isso a importância de, desde pequeno, começar a instruir os nossos filhos no caminho correto, não permitir que as coisas desse mundo os absorvam a mente. Oh, quanta dor me causou, posto que se eu tivesse as Escrituras ao meu lado, o justificar a mim mesmo, que eu ousaria assumir atitude contra o Papa e tê-lo na conta de anticristo. Quão difícil é agora aquilo que ele aprendeu na infância. Ele viu na infância, tanto é que ele decidiu ir por... Mesmo o pai não confiando na organização da igreja, ele via no seu ambiente em volta todas as pessoas devotas ao Papa. E agora ele, tendo o contraste entre as escrituras e aquilo que ele via na sua infância, ele vê quão duro é modificar aquilo que ele absorveu quando era pequeno. E agora declarar que o Papa era o anticristo, e ainda é, que é o homem da iniquidade, que Paulo fala. Devemos tomar cuidado com aquilo que permitimos que nossos filhos tenham contato na sua infância. Isso é extremamente importante, devemos ter esse cuidado. Porque quando chegarem em uma determinada fase em que tiverem que escolher entre a verdade e o erro, esses pontos podem ser cruciais. Por isso tão importante da vida no campo para os nossos filhos, para afastarmos ele do antro de pecado que são as cidades. Para que eles não estejam lá absorvendo a música do mundo, os costumes do mundo. E assim, tendo as dificuldades de enfrentar aquilo que eles viram tudo ao seu redor quando eram pequenos. Os que apresentam a verdade para esse tempo não devem esperar ser recebidos com maior favor do que foram os primeiros reformadores. Não vai ter favor a nós, não vai ser flores e abraços quando viermos com a palavra da verdade aqui. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo. Ou seja, quando nós vivermos a verdade verdadeiramente, quando nós pregarmos a verdade com as nossas vidas, com o nosso falar, com o nosso agir, com as nossas obras, isso vai suscitar inimizade com o mundo. Vai ser pior do que foram com os primeiros reformadores. Mas se o mundo está essa calmaria, é porque eu e você não estamos fazendo isso, não estamos vivendo verdadeiramente a verdade, não estamos pregando isso. Estamos entrando em conformidade com o mundo, cada vez mais estamos acostumados com essa terra, cada vez mais criamos raízes aqui, buscando as coisas do mundo. E vamos ficando aqui cada vez mais. Misericórdia de Deus por cada um de nós. Para a gente encerrar. O espírito do mundo não está hoje mais em harmonia com o espírito de Cristo do que nos primeiros tempos. Hoje o espírito do mundo não está mais em harmonia com Cristo. Está cada vez mais distante da harmonia com Cristo, cada vez mais longe. E os que pregam a palavra de Deus em sua pureza não serão recebidos agora com maior favor do que foram naquele tempo. Vai ser igual ou pior.
As maneiras de oposição à verdade podem mudar. A inimizade pode ser menos manifesta porque é mais arguta, mas o mesmo antagonismo ainda existe e se manifestará até o fim do tempo. Sempre a oposição contra a verdade irá se manifestar com mais intensidade quando estivermos pregando cada vez mais, vivendo cada vez mais, quando houver uma reforma e um reavivamento em nossas vidas, e um pouco mais sutil quando isso não for vivido verdadeiramente, quando estivermos acostumados com esse mundo. Haverá um antagonismo mais suave, apenas para nos manter ali na letargia espiritual como verdadeiros laodiceanos, mornos, nem quente nem frio. Quando houver uma verdadeira reforma em nossas vidas, quando nos entregarmos verdadeiramente a Cristo, o 100% de nós, para que Deus faça aquilo que é impossível a nós. Então, o antagonismo, a oposição a nós, os filhos de Deus, que estão buscando cada vez mais de Cristo, se entregando cada vez mais, dando um passo a cada dia, de glória em glória. Então, essa oposição se manifestará cada vez com mais força. E desde já devemos instruir os nossos pequenos no caminho, para que eles possam ter forças quando chegarem os dias assim difíceis para eles, para que nós sejamos um exemplo, assim como Cristo é para nós, sejamos exemplo para eles como uma flecha, nós como uma flecha apontando para Cristo, como uma placa apontando para Cristo, para que eles nos olhem e olhem consequentemente para Cristo, que sejamos como os cristãos lá em Antioquia, né? O nome cristãos foi dado porque eles eram como pequenos cristos, que sejamos pequenos cristos, não por nós, não por nosso próprio poder, não por nosso intelecto, por nossa força, mas porque a palavra de Deus nos instrui, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, somos templos do Espírito Santo. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Pedir de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos a poderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra, porque estamos aqui sempre reunidos, porque o Senhor tem nos instruído, Senhor. E nesse dia de hoje o Senhor nos mostra o quão importante é, Senhor, instruirmos os nossos pequenos e estarmos firmes no caminho, Senhor, não tendo nada além da Tua Palavra como nosso guia, que possamos focar nisso, Senhor amado, que possamos deixar as coisas desse mundo e nos entregar cada vez mais a Ti, Senhor, um passo de cada vez, dia após dia, seguindo a luz que o Senhor nos dá, fazendo a Tua vontade, Senhor. Te pedimos, Senhor, forças para continuar no caminho. Cada vez mais o espírito das trevas irá vir contra nós. Que o Senhor seja o nosso escudo e nossa fortaleza, para que sigamos firmes, não importa as consequências desse mundo, Senhor amado. Fazendo sempre a Tua vontade, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus, que Deus te abençoe.